Agência Sindical apresenta Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Boa noite, senhoras e senhores. Começa a Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar. Nós hoje estamos aqui na UTV, uma quinta-feira, fazendo o programa ao vivo, como já estamos fazendo há algum tempo. Nós, conforme dissemos, fizemos uma série de 4 programas tratando de sindicalismo e democracia. Isso foi final de julho e agosto. Por quê? Porque havia todo um debate, uma agressividade em relação à democracia brasileira. Então, na nossa trincheira, modesta trincheira, preferimos colocar esse tema em debate, fazer a defesa do regime democrático e valorizar a relação da democracia com o sindicalismo e democracia. Esta segunda série trata de sindicalismo e política, com a ideia de valorizar a relação entre as instituições sindicais e o mundo da política, os sindicalistas que detêm mandato e o estímulo à participação política dos trabalhadores e das suas entidades também. Hoje nós vamos tratar desse assunto com o professor, que é o Celso Napolitano, que é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele é mestre em administração de empresas. Também preside, dirigente sindical, evidente, preside a Federação dos Professores do Estado de São Paulo. E também preside o DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, que eu tenho um livro aqui em cima da mesa, um livrão de capa amarela, que depois eu vou falar um pouco desse livro. Professor Celso, obrigado pela sua vinda aqui. Desculpe que eu estou falando meio complicado hoje, que eu estou ainda com a gripe. Voltou a gripe, entendeu? Então estou falando com dificuldade. Eu que agradeço o seu convite e tenho, como sempre, é um grande prazer e uma honra imensa estar aqui participando do Repórter Sindical. Eu quero mostrar o livro, quem foi quem? A Constituinte nas questões de interesse dos trabalhadores, organização do DIAP, produção da Alboreco, juntamente com a editora Cortez. Esse livro deu muita fama ao DIAP. E o que é exatamente o DIAP? Conte pra gente aqui que nos assiste. O DIAP, como o nome diz, é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. O movimento sindical tem alguns departamentos que apoiam as lutas sindicais, a organização sindical, e são pelos sindicatos mantidos. O DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos e Estatísticos, e o DIAP. O DIESE colabora com os trabalhadores na questão da averiguação dos problemas econômicos, dos índices econômicos, assessora muitos sindicatos na mesa de negociação em termos da discussão dos índices econômicos. E o DIAP é o departamento que assessora o movimento sindical no Congresso Nacional. O DIAP é o lobby do trabalhador no Congresso Nacional. E é o lobby puro, é o lobby sem dinheiro, é o lobby que utiliza única e exclusivamente a argumentação e o poder de pressão do movimento sindical para poder influenciar na atuação do parlamentar. Agora, professor, você é presidente e o DIAP tem um corpo técnico? O DIAP tem uma diretoria política, da qual eu sou o presidente, e tem um corpo de funcionários, um corpo técnico de funcionários do DIAP que tocam o dia a dia do DIAP. São essas pessoas comandadas pelo Ulisses Riedel, que é o diretor técnico, e pelo Antônio Augusto Queiroz, o Toninho, que é o diretor de documentação, que fazem todo o trabalho do dia a dia do DIAP em termos de atuação no Congresso Nacional e de pressão junto aos parlamentares para que atuem de acordo com o interesse dos trabalhadores. Depois eu quero saber do professor Celso em que medida o DIAP colabora, atua e ajuda na politização das direções sindicais. Mas depois de falar com a Ariane Soares, que é a nossa jornalista que trabalha aqui no estúdio e cuida das perguntas, das participações dos internautas que TV pela internet. A gente fala telespectador, é telespectador que está assistindo, mas na verdade é internauta. Tudo bem, Ariane? Tudo jóia, Franzinho. Boa noite, Celso. E boa noite a você, internauta que nos assiste. Participe do nosso programa enviando perguntas, sugestões de pauta ao entrevistado
pelo e-mail repórter@agenciasindical.com.br, e você também pode mandar pelo WhatsApp DDD 11 997370067. Ainda tem a opção de você mandar a pergunta pelo chat. O chat fica aí ao lado direito da sua tela, no cantinho da tela, e a gente faz a pergunta sempre aqui no ar. A gente já pode começar com a primeira pergunta? Vamos lá, bola pra frente. A primeira pergunta aqui é do jornalista, a gente recebeu por e-mail, do jornalista Robson Jugazola, nosso amigo, e é o seguinte: de que modo as crises econômica e política têm interferido nos trabalhos do DIAP? O departamento está conseguindo estimular as entidades sindicais a terem presença mais ostensiva no Congresso Nacional? Eu queria agradecer primeiro a pergunta do Robson, nosso amigo, e essa pergunta é uma pergunta de uma profundidade muito grande, né, e vem a calhar aqui no tempo. A questão, na verdade, não é o DIAP servir como uma espécie de ariete estimulando o movimento sindical a participar. Na verdade, existe uma parceria entre o DIAP e o movimento sindical em termos de atuação no Congresso Nacional. Mas uma das atribuições do DIAP, e eu poderia dizer que uma das virtudes do DIAP, é cutucar os dirigentes sindicais no sentido de discutirem com a sua categoria, com a sua base, as questões que estão sendo levadas no Congresso Nacional. Por exemplo, nessa legislatura, o DIAP foi a primeira instituição a fazer um mapeamento do Congresso Nacional, publicou um livro chamado Radiografia do Novo Congresso, que é um estudo completo sobre os deputados e senadores que foram eleitos para essa legislatura, 2015-2019, e o DIAP, no final do ano passado, já previa essa que nós vamos chamar de crise institucional no Congresso Nacional, pelo perfil dos parlamentares que foram eleitos. O DIAP fez a pesquisa, e realmente aconteceu, uma maior eleição de um grande número de deputados conservadores e uma guinada à direita do Congresso Nacional. E o DIAP alertou o movimento sindical sobre essa condição e essa característica do Congresso, que é o que está acontecendo agora. Perfeito. Professor Celso Napolitano, eu estava conversando essa semana com o Zé Pereira dos Santos, que preside o Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos Região e é secretário nacional de formação sindical da Força. Ele estava monitorando um curso em Campo Grande, justamente sobre a questão da formação política dos dirigentes sindicais. Nós, até pela nossa faixa etária, nós somos de uma geração que, quando entrou no movimento sindical, havia muita formação de quadros no sindicalismo. E depois, de um certo tempo, ficou mais no campo da CUT e os outros segmentos descuidaram. Agora eu vejo o sindicalismo correndo atrás do tempo perdido. Eu te pergunto, em que medida o DIAP ajuda na politização dos dirigentes sindicais, dirigentes de classe de trabalhadores, uma vez que o nosso tema aqui é a relação sindicalismo e política? O DIAP colabora com as entidades sindicais e com os dirigentes sindicais no sentido de que as entidades sindicais, além do aspecto corporativo, de atenderem aos interesses da sua própria categoria, das campanhas salariais e das questões inerentes às condições de trabalho da categoria que são representadas das categorias que são representadas por essas entidades, a se preocuparem também com a questão coletiva, com a questão política sindical. Certo. É realmente uma preocupação do DIAP nesse trabalho. O DIAP, as pessoas que trabalham no DIAP, capitaneadas pelo Antônio Augusto, pelo Toninho, eles participam de seminários de formação sindical e de seminários de programas de negociação no Brasil inteiro, levando orientação e estimulando os dirigentes sindicais a participarem da atividade política nacional. Perfeito. Aliás, eu falei com o Robson Gazola, que mandou a pergunta, que eu falei com ele ontem, a respeito do 24º Congresso dos Comerciários do Estado de São Paulo, e o André, que é técnico do corpo técnico do DIAP, vai ser um dos palestrantes. Então, só ao encontro do que o professor acabou de falar, como o DIAP se aproxima das entidades, levando conteúdo, levando debate de qualidade para o
sindicalismo. Agora, o DIAP, ele dá cursos ou como é que ele irradia o conhecimento? Através dessas publicações? O DIAP irradia o conhecimento através das publicações, através da agência DIAP, que é distribuída diariamente a todos os sindicatos, cadernos como esses, onde o DIAP faz um trabalho muito importante, aí através do Toninho, que é a pessoa que escreve, organiza esses cadernos, um trabalho muito importante de, vamos chamar de catequização dos dirigentes sindicais em relação às grandes questões nacionais. Então, as cartilhas do DIAP hoje são um sucesso. Inclusive, estão sendo levadas para as universidades, para as escolas, para que o assunto seja discutido nos cursos de administração de empresa, de direito do trabalho, etc. Por exemplo, uma das cartilhas é essa, onde se coloca a maneira como é organizada, o que faz e como funciona o poder legislativo. Tá. A outra são as relações institucionais e governamentais, como se faz essas relações, como se produz e como se influencia lá, como se produz o lobby. E nas eleições de 2014, o DIAP lançou essa cartilha que foi um tremendo sucesso junto ao movimento sindical, que é uma orientação aos candidatos e aos eleitores. Interessante. Para que exatamente eles não sejam apanhados por oportunistas, os eleitores, né, por oportunistas de plantão que fazem um discurso na porta de fábrica e agem de uma outra maneira no Congresso. Essa publicação é um exemplo dessa marcação, que a gente chama de marcação homem a homem, que o DIAP faz com relação aos parlamentares, para que o discurso de campanha, para que a sua atuação no parlamento seja coerente com o discurso de campanha. Perfeito. Obrigado, professor Celso Napolitano, presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, também da Federação dos Professores do Estado de São Paulo, professor da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos agora uma pequena interrupção que vai entrar uma mensagem do DIESE, que é o Clemente Gans Lúcio, que vai falar com a gente. Vamos lá, Eduardo? Prezado Franzin, as campanhas salariais desse segundo semestre enfrentam sérias dificuldades porque a realidade econômica tem colocado obstáculos importantes para o crescimento econômico, especialmente a crise internacional, que é bastante severa e que dificulta a nossa agenda exportadora, as dificuldades internas que o país enfrenta para sustentar o seu crescimento econômico, exigindo um conjunto de mudanças na articulação entre a capacidade do Estado investir, a capacidade do setor privado ampliar suas plantas, inovar do ponto de vista tecnológico, incrementar a qualidade dos produtos, tudo isso traz sérias dificuldades para o crescimento econômico, a repercussão para o trabalho, para o emprego é extremamente perversa. O ano tem indicado o crescimento do desemprego, o que traz para as campanhas salariais sérios desafios, motivo pelo qual temos apresentado para o movimento sindical a importância de ter a prioridade sobre a preservação do emprego, porque preservando o emprego, além de preservar um instrumento importante para a vida do trabalhador, é também o emprego um alavancador importante do nosso mercado interno, do consumo e do próprio crescimento da economia brasileira. Muito bem, voltamos com o Repórter Sindical Mundo do Trabalho no ar. Acabamos de assistir a participação do Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIESE, aliás, um sujeito muito qualificado, gente boa de lidar e que tem ajudado muito o movimento sindical. Soube até que o Clemente fez aniversário recentemente, estamos aproveitando aqui, atrasado, mandar os parabéns a ele. E nós estamos aqui, como já dissemos, com o professor Celso Napolitano. Hoje o tema do nosso programa, do Repórter Sindical, é a relação entre sindicalismo e política. Como é que o movimento sindical pode se aproximar mais do mundo da política, ajudando, digamos, a levar as teses do sindicalismo, dos trabalhadores, da classe trabalhadora, para a pauta política. Evidentemente que em razão de uma crise econômica, de uma crise, de certa forma, moral, que o país atravessa, a política está mais suja que pau de galinheiro. Então,
para falar de política para trabalhadores hoje em porta de fábrica, está complicado, viu, professor? Porque o trabalhador não tá querendo muito falar a respeito disso, não, porque coloca todo mundo na vala comum, acha que todo mundo é bandido, todo mundo é ladrão, todo mundo, enfim, faz coisa errada e aí contamina a própria ideia da política. Então eu queria também saber, o senhor enquanto professor, enquanto presidente de uma instituição, como é que a gente leva a ideia construtiva da política para dentro dos sindicatos, das entidades de classe para os trabalhadores? Como é que faz isso? É através de site, através de boletim, através de programas de televisão, seminários, cursos, ou tudo isso junto? Eu acho que é tudo isso junto. A questão é principalmente a qualificação do dirigente sindical. Geralmente o dirigente sindical, ele é eleito para o seu mandato, ele é apanhado, ele sai da linha de produção e vai gerir uma entidade sindical, vai administrar uma entidade sindical e vai organizar o movimento sindical daquela categoria ou daquelas categorias. Realmente existe uma necessidade de uma formação política e de uma qualificação desse dirigente sindical, porque nem sempre ele está aparelhado e ele tem todas as condições para entender todas as questões que envolvem a atividade sindical, as questões políticas, econômicas, institucionais, etc. E aí entra o papel, na minha opinião, das entidades de grau superior. Sim. Por exemplo, a federação que eu presido, nós organizamos uma série de encontros que nós denominamos Diálogos FEPESP, no sentido de qualificar o dirigente sindical e de colaborar e trazer subsídios para a discussão que vão, então, orientar os dirigentes a discutir com a sua categoria e trazer elementos para que possam ser desenvolvidos e discutidos na campanha salarial. Certo. Fizemos um debate muito interessante sobre a terceirização, onde compareceram o Toninho, do DIAP, o Antônio Augusto Queiroz, o João Guilherme Vargas Neto, que também é assíduo aqui do seu programa, e para fazer um contraponto, o professor Hélio Zieberstein, da USP. Nós imaginamos que sempre precisa haver esse contraponto. Sim, sim. No próximo dia 24, agora, na próxima quinta-feira, e eu aproveito para convidá-lo, se você tiver possibilidade, nós faremos um debate sobre a conjuntura econômica, com a participação do Márcio Postman, Sim, muito bom. que é o presidente do Perseu Abramo e do Instituto Perseu Abramo, e do professor Paulo Sandrone, que é professor da PUC, Sim. da GV, e que também tem algumas linhas de opinião, ambos têm linhas de opinião um tanto quanto divergentes. E o debate será onde? O debate será na sede do Sindicato dos Professores de São Paulo, que é a Rua Borges Lagoa, número 170, acontecerá às 10 horas da manhã. É Vila Mariana, né? É Vila Mariana. Lá é Vila Clementina, na verdade. Tá. Né? E dá no auditório do Sindicato dos Professores de São Paulo, com a participação de todos os dirigentes sindicais do Estado de São Paulo e das respectivas equipes de comunicação, que vai servir, inclusive, para nos orientar e nos dar subsídios para enfrentar essa crise econômica que nós estamos atravessando. Então, o DIAP colabora também nesse sentido. Quer dizer, o DIAP produz a macro discussão para que seja levado nos diversos estados pelas instituições de grau superior, federação, confederações, que então orientam os seus sindicatos e os sindicatos levam para a categoria e discutem as questões principais com a categoria. Perfeito. Professor, a produção de conteúdo hoje ela é ampla e assim uma coisa rápida, se produz muito conteúdo em muitas áreas, né? Há uma dificuldade que é, digamos, posterior, que é como você articula e distribui esse conhecimento. E, claro, você promove um fórum com essa qualidade, com o Paulo Sandrone, com o Márcio Postman, né? Com os professores, etc. Ou seja, você junta massa crítica. Aquilo gera debate, gera qualidade, sim. etc. Depois, como é que irradia isso? Vocês põem no site das entidades, produzem vídeos, como é que é feito? Aí nós produzimos o vídeo, vai para o site da FEPESP, tem a TV FEPESP, multiplicada pelos sites dos sindicatos. Você pode ter o programa na sua totalidade, o debate na sua totalidade, e também ele é repartido em programetes, vamos dizer assim, né? Porque na questão da internet existe a preocupação com o conteúdo, e o conteúdo passado rapidamente. Correto. Também ele é dividido em programetes e serve para
para que as diretorias dos sindicatos, então, mesmo que toda a diretoria não possa participar do debate, mas que ela discuta internamente as questões que foram lá apresentadas. Entendi. Quer dizer, o conhecimento não fica estanque, ele é irradiado. Isso, e é multiplicado por todos, e aí o produto final é a discussão com a própria categoria. Entendi. O Edu me informa que temos uma reportagem, Edu, já posso chamar a matéria externa? Ok, vamos lá, externa, com Luiz Antônio de Medeiros, que não é sindicalista, mas já foi, né? Já foi, continua, nunca deixará de ser. E ele esteve na TV comunitária e nós aproveitamos a ocasião, fizemos uma matéria com ele. Eu nem me lembro o conteúdo que foi tratado. Vamos ver o que tratamos com o Medeiros. Vamos lá? Medeiros, como que você analisa a movimentação que é feita hoje, né, pelas centrais e também pelas entidades que representam aí a classe trabalhadora? Olha, hoje, sem dúvida nenhuma, que a luta é bem mais difícil, não é? Porque você tem muita concorrência, não é? Se você parar uma empresa, o produto que ela produz, ela pode importar esse produto. Você tem várias variantes que dificultam realmente hoje a luta dos trabalhadores. Mas você tem uma coisa muito boa, que é você tem central sindical. Hoje, antigamente nós não tínhamos central sindical, e hoje nós temos centrais sindicais, a CUT, a UGT, a Força, que são centrais sindicais consolidadas. Isso ajuda a luta no parlamento e a mobilização geral dos trabalhadores. Agora, o senhor falou nas centrais, né? E hoje existem algumas demandas aí dos trabalhadores, essa questão da terceirização, a questão das aposentadorias, em que as centrais estão se unindo, né? Estão participando juntas da pressão aí ao Congresso, pressão ao governo federal. O senhor acha que esse é o caminho mesmo? O senhor acha que esse é correto? Eu acho que a questão da terceirização é uma questão bastante complexa. E o pessoal fez correto, foi certo, se opôs àquele projeto porque você poderia terceirizar tudo. Então, acho que tem que ter um limite, não é isso, para a terceirização. Eu acho que as centrais encaminharam uma luta correta, como estão caminhando agora a questão do fator previdenciário, pressionando o poder central, do Congresso, da Justiça e do governo federal. Muito bem. Retornamos com o repórter sindical Mundo do Trabalho no Ar, hoje com o professor Celso Napolitano, presidente do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, presidente da FEPESP, que é a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, da rede privada, porque os professores da área pública são representados pela APOESP, no que diz respeito a sindicato, né? E também professor da Fundação Getúlio Vargas. O tema do programa de hoje é relação entre sindicalismo e política e sindicalismo. É claro que o programa é ao vivo, a gente não fica repetindo aí as coisas, tratamos de um assunto, abordamos outros, e assim dá uma dinâmica maior para o programa, como agora vimos a participação do Clemente Gans, do DIEESE, a participação do Luiz Antônio Medeiros, que foi superintendente do trabalho aqui no Estado de São Paulo, foi também do Ministério do Trabalho, foi deputado federal, foi sindicalista, portanto, tem conteúdo. Mas eu quero retomar aqui com o professor Celso, porque a certa altura, antes de começarmos o programa, ele me falava dos projetos, vários projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional de interesse dos trabalhadores, e que o DIAP assessora as entidades, orienta e mais ou menos indica quando o assunto entrará na comissão A, comissão B, quando deverá ir a plenário, etc. Professor Celso, qual é o projeto hoje que, digamos, teria mais impacto positivo ou negativo para os trabalhadores? É o da terceirização? Hoje com certeza é o projeto da terceirização, que realmente produzirá a passar, da maneira como o próprio secretário Luiz Antônio Medeiros colocou, a passar pelo Congresso, a ser aprovado no Senado, da maneira como ele passou na Câmara dos Deputados, produzirá um tremendo estrago na relação de trabalho do Brasil. Quer dizer, praticamente rasgará a consolidação das leis do trabalho. Certo. Esse é o principal projeto que pode realmente, que de interesse do trabalhador e que pode afetar muito a relação do trabalho. Perfeito. Jornalista Ariane Soares, perguntas pelo chat, perguntas pelo e-mail. Como é que temos aí? Temos participação? Vamos passar para o professor Celso? Temos participação sim, Franzinho. Teve uma pergunta aqui da Paula Silvestre, já que estamos falando de terceirização,
Ela pergunta qual é o maior prejuízo, isso que você já falou, e como é que está a articulação sobre a votação do projeto no Senado? A articulação está muito grande, na medida em que o interesse maior do movimento sindical é que esse projeto não seja votado a toque de caixa como aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, no Senado, ao que parece, está havendo um cuidado muito maior para que esse assunto seja discutido de uma maneira mais intensa, apesar de que o projeto era de um grande tempo, né? Ele ficou um grande tempo em tramitação no Congresso Nacional, ele não foi discutido a contento na Câmara dos Deputados. Então a ideia agora é que ao passar pelo Senado, ele tenha uma atenção maior, um cuidado maior por parte dos senadores e as questões que não foram observadas pelos deputados que sejam agora sim motivo de preocupação e de atuação dos senadores, como por exemplo a questão da terceirização de qualquer tipo de atividade. Uma vez que o projeto passe da maneira como foi aprovado na Câmara dos Deputados, todas as atividades poderão ser terceirizadas. E pior ainda, existirá a empresa de uma pessoa só. Então os empregados poderão ser contratados como empresa. A gente chama isso de PJ, pessoa jurídica, pejotização da relação do trabalho. Aí rasga a carteira de trabalho. Rasga a carteira de trabalho, ele é contratado como uma empresa e perde todos os direitos garantidos pela CLT, porque os direitos da CLT são garantidos aos trabalhadores e não aos empresários. Sim, sim, entendi. Portanto, deixa de ter 13º salário, deixa de ter férias, etc. E todas as garantias, além da convenção da CLT, da Convenção Coletiva de Trabalho da sua categoria. E também não conta tempo para previdência, de aposentadoria. Não, o tempo para aposentadoria conta, porque aí ele agora não é tempo de serviço, é tempo de contribuição. Certo. Ele vai recolher como autônomo. Entendi. Ele recolhe como empresário. Então, continua, vamos dizer assim, produzindo gasto para a Previdência, na medida em que ele recebe, por exemplo, o auxílio maternidade, o auxílio doença, etc. e tal, mas sem as garantias previstas pela consolidação e pelas convenções coletivas em termos de proteção à sua relação de trabalho. Por exemplo, principal conquista dos trabalhadores, né? E o ano que vem será comemorado os 130 anos do 1º de maio, a principal conquista dos trabalhadores é a jornada de 8 horas de trabalho. Sim. O dia dividido em 3 partes, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso e 8 horas de lazer, cultura e educação. Muito bem, contratando alguém como pessoa jurídica, esta divisão de trabalho pode não acontecer. Ele pode trabalhar 14, 15, 18 horas por dia, 7 dias da semana e todos os meses no ano. Puxa vida, um atraso extraordinário e inaceitável, né? Aliás, a tramitação, a rapidez, a urgência com que a matéria passou pela Câmara de Deputados já é a própria denúncia de por que foi feito daquela forma e a serviço de quem, né? Quando houve, porque a questão da terceirização é precedida da tal emenda 3. Sim. Não é? Sim. A emenda 3, ela passou no Congresso Nacional e ela, de certa forma, estabelecia a pejotização de forma ampla, geral e restrita. E o presidente Lula, na época, teve a grandeza de vetar, né? Mas o capital... Assim como o projeto do negociado sobre o legislado, sim, que foi enviado para o Congresso pelo presidente Fernando Henrique, e que aí sim não passou pelo Congresso, e aliás foi retirado quando Lula foi eleito, ele retirou de pauta aquele projeto, que era um projeto do Executivo, né? Um projeto sim, enviado pelo Executivo. O Lula, o presidente, tinha essa prerrogativa. Que também faria com que todas as conquistas dos trabalhadores ao longo do tempo pudessem ser suprimidas por uma negociação coletiva. E em tempos, por exemplo, de crise econômica, onde a relação de emprego fica comprometida, os trabalhadores vão se permitir ganhar menos, sim, a não ganhar salário algum. E aí o poder econômico teria muito mais influência nas negociações salariais. Entendi. É o legislado, o negociado sobre o legislado. Havia no governo Fernando Henrique um ataque frontal à CLT, eu me lembro, a gente fez muitas mobilizações
contra isso e depois acabou, felizmente, acabou não prevalecendo. Agora, professor Celso Napolitano, estou assistindo aqui ao programa, eu sou um dirigente sindical, sei lá, dos laticínios aqui de São Paulo. Eu me interessei pelo DIAP, eu quero saber como é que eu faço para entrar em contato com o DIAP. É pelo site, se filia, paga-se uma mensalidade. Essa mensalidade, ela é um valor fixo ou depende do número de trabalhadores na base? Como é que se estabelece essa relação entre uma entidade de classe e uma entidade como o DIAP? Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que hoje há mais de 1.000 entidades, 1.000 sindicatos, federações, confederações filiados ao DIAP. Bacana. Todas as centrais sindicais estão filiadas no DIAP. Na diretoria do DIAP há representação de todas as centrais sindicais e das principais e das confederações também. Para se filiar ao DIAP, basta entrar no site e preencher a ficha de filiação, simplesmente. Paga-se uma mensalidade. Mas é um valor fixo? E esse valor ele depende do número de trabalhadores na base. Na base, da categoria. Mas é uma mensalidade, eu posso chamar de praticamente irrisória, em função de todo o serviço, o trabalho que o DIAP executa e o que devolve ao movimento sindical. Mas é importante ressaltar também que todo o material do DIAP no site, todo o acervo do DIAP, todas as análises do DIAP, os artigos, etc., estão à disposição gratuitamente de todo o movimento sindical. Interessante. Não existe um espaço reservado ao filiado ao DIAP. Sim, como você entra num site da UOL, por exemplo, se você não for assinante... Aí tem um espaço privativo, Exato. Você tem um espaço que é aberto a todos e um outro privilegiado, privativo ao filiado. Não, a diretoria do DIAP tomou a deliberação de que o trabalho do DIAP é um trabalho relativo à organização do movimento sindical. Então, o trabalho está a serviço, o DIAP está a serviço do movimento sindical. Então, todo o conteúdo do DIAP está à disposição de todos, pode ser baixado gratuitamente, os livros podem ser impressos, etc., desde que se dê o crédito, sim. Porque há muitas cartilhas, muitos livros desses que já estão esgotados, e eles são impressos com o apoio do movimento sindical, né? Várias entidades sindicais patrocinam a impressão desses boletins e a gente costuma dizer que o DIAP é um verdadeiro milagre, porque é uma instituição que presta um grande serviço ao movimento sindical e praticamente quase que não fecha as contas no final do ano, porque trabalha com muito pouco dinheiro. Então, como todo o acervo do DIAP, todo o trabalho do DIAP está liberado a todos os sindicatos, mais de 1.000 sindicatos consideram que é um dever do movimento sindical colaborar com a sobrevivência e a manutenção do DIAP, então participam mediante a mensalidade. Perfeito. Obrigado, professor Celso Napolitano. Me informa, Edu, que temos um intervalo. A gente faz um intervalo de 1 minuto, 2 minutos e voltamos com o repórter sindical que hoje trata da relação entre sindicalismo e democracia e sindicalismo. E o DIAP é uma construção democrática da classe trabalhadora brasileira, então tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui hoje no nosso programa. Vamos ao intervalo, voltamos já já. Saiu da vida para entrar na história. Com essas palavras, Getúlio viajou. Nos abandonou, mas nos deixou um grande legado. O pai do trabalhismo, que assim nós chamamos, nos deixou um legado muito forte, que é o legado da nossa CLT. E nós temos uma obrigação muito grande com o legado que foi nos deixado. Porque os senhores senadores, os parlamentares e o movimento sindical deixarem fazer o que estão querendo fazer com a nossa CLT, nós passaremos muita vergonha mesmo, com os nossos filhos e nossos netos, quando eles nos perguntarem, na época de vocês tinham uma jornada de trabalho. Na época de vocês tinham férias remuneradas.
na época de vocês tinham direito a uma aposentadoria pela Previdência Social, porque hoje estão fazendo de tudo para quebrar a nossa Previdência Social. E agora, o que vocês nos deixaram? E nós não podemos deixar essa vergonha passar. Muito obrigado, senador. Muito bem, falou aí no intervalo do repórter sindical Moacir Teschi, que preside a Contrato, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade. Moacir, um dirigente que eu gosto muito, ele é muito atuante, uma pessoa boa assim, de se relacionar e tem investido, a gente está falando em política e politização, eles fazem lá cursos de 15 dias em Brasília. Eu fui já 4 vezes falar sobre comunicação. É o curso de um dia, começa às 8 da manhã, não tem hora para terminar. E se discute muito, é muito bacana lá. É importante que a confederação não é apenas um órgão lá de Brasília de representação burocrática, ela está verdadeiramente formando quadros. Professor, o senhor falou aqui a respeito do DIAP, de como é que se filia, como é que participa. Achei muito generosa essa iniciativa de que o conteúdo produzido não tem dono, digamos assim. Ele é irradiado, ele é transmitido e as pessoas e as entidades podem acessar esse conteúdo. Agora tem que entrar no site, né? Sim. É o www.diap.org.br. E aí faz o download lá, baixa os materiais. Os materiais, todos os materiais são de livre acesso a todos os cidadãos, a todo o movimento sindical, e podem ser reproduzidos mediante a menção do crédito, lógico. E aí também tem conteúdo audiovisual, tem vídeo também? Conteúdo audiovisual, tem vídeo, tem artigos, tem análises, informações, etc. Professor, a gente volta daqui a pouco. Eu quero falar com a Ariane Soares, nossa jornalista e assistente aqui do Repórter Sindical. Ariane, temos novidades aí. Aliás, como é que participa pelo WhatsApp? Zap, como fala um amigo meu lá do Maranhão. Tem jeito ou não? É muito fácil. Para você que assiste a gente aqui ao vivo, mande pergunta para o WhatsApp, 011 99737 0067. E tem o 9737 0067. Tem também o e-mail repórter@agenciasindical.com.br. E tem uma forma super fácil também de mandar, Franzinho, pergunta aqui pelo chat. O chat fica no cantinho aí direito da sua tela, é só você mandar pergunta e a gente faz aqui ao vivo. Vamos para mais uma pergunta aqui. Vamos lá. De Pedro Salles, ele é historiador. A pergunta é a seguinte: qual a relação dos sindicatos de São Paulo com o Parlamento Paulista, Assembleia Legislativa? E o DIAP faz essa intermediação? Aliás, vou complementar a pergunta. Tem a Assembleia Legislativa, evidentemente, e os sindicatos têm as demandas lá. O DIAP, ele atua aqui no Parlamento, na Assembleia de São Paulo, ou só no Congresso Nacional? Não, o DIAP só atua no Congresso Nacional. As Assembleias Legislativas, geralmente, legislam sobre as condições de trabalho dos funcionários públicos. Tá. Quem legisla sobre as condições de trabalho dos trabalhadores em geral é o Congresso Nacional. Então não há filial do DIAP nos 27 estados brasileiros, nem haveria condições de ter. Nós já recebemos, inclusive, algumas demandas nesse sentido, de fazer um trabalho muito parecido nas Assembleias Legislativas. Entendi. Mas não há como fazer esse tipo de trabalho. Eu penso até que o movimento dos trabalhadores em instituições públicas deveria pensar em organizar algumas instituições nos moldes do DIAP para atuar junto à Assembleia Legislativa. Mas o DIAP atua junto no Congresso Nacional, que é onde se discute as políticas nacionais, Sim. as políticas sociais e as políticas em relação ao interesse dos trabalhadores em geral. Então o DIAP não tem como o DIESE aquela subseção que fala assim, por exemplo, no Metalúrgico Guarulhos tem a subseção do DIESE até o Rodolfo Viana, que é o economista. Sim. O DIAP não tem, assim, então, um plantonista lá. Não, o DIAP não tem subseções, o DIAP atua no Congresso Nacional. O DIESE sim, porque a relação do DIESE com o movimento sindical é a relação em termos de assessoria das negociações salariais. Sim, sim. Então é a preocupação em relação a levar para a mesa de negociação os argumentos econômicos para rebater a argumentação patronal.
E o fato do Diese ter sessões sindicais significa que ele realiza estudos em relação às categorias em particular. Ele realiza estudos no geral e nas sessões sindicais uma análise mais detalhada sobre aquelas categorias. No DIAP não tem sentido esse tipo de trabalho, Entendi. porque o DIAP faz o trabalho que eu chamei aqui de lobby do trabalhador no Congresso Nacional. Perfeito. Professor Celso Napolitano, eu trabalho para vários sindicatos e a gente acaba conversando sobre política, sobre tudo, né? Sobre futebol, sobre todos os assuntos nos sindicatos. E é muito comum o dirigente sindical, sobretudo o dirigente mais jovem, o novato, ele tem muita assim, vontade de discutir política, entender política, me pede livro, sugestão de livro e tal. Esse livro da Almo Dallara, inclusive, que a política eu já devo ter comprado uns 50, já ter distribuído por aí, que é um livrinho muito bacana, né? Que é da editora brasiliense. Mas há um risco de quando discute política, fica muito na discussão abstrata e ideológica. E um dia, num sindicato, eu disse, olha, eu acho que vocês deviam fazer o seguinte, vocês querem entender mais de política, comece a frequentar a sessão a Câmara de Vereadores aqui da cidade. Pede para um assessor aqui, um funcionário, mandar pauta com antecedência. Não vai lá todo dia, mas o dia que tiver um assunto de interesse coletivo e dos trabalhadores, vocês acompanham. Como é que o senhor sugere assim, para que os dirigentes sindicais se politizem, digamos? Nos municípios é um caminho acompanhar a Câmara de Vereadores? É discutir do orçamento público? São muito ausentes da discussão do orçamento público. São caminhos possíveis? Eu penso que sim, eu penso que você deu uma excelente orientação lá aos sindicalistas. Eles devem se interessar por tudo que se refere às questões de cidadania, realmente. Porque política é um exercício da cidadania, né? Participar da vida política. Tem que participar do orçamento da prefeitura, discutir com os seus vereadores, principalmente nas cidades menores, o orçamento da prefeitura, a questão das políticas públicas e as políticas sociais das prefeituras e depois levar para as assembleias legislativas e levar para o Congresso Nacional. A politização é diferente da partidarização. Né? É muito complicado você ter um sindicato partidarizado, um sindicato a serviço de um partido ou que siga orientações de um determinado partido. Então, o que eu penso e tenho certeza, porque eu te conheço, a questão a que você se refere é na questão da política em geral, da participação política do cidadão, que é, como eu disse, um exercício de cidadania. Então, essa é a obrigação de todo homem público, e o dirigente sindical é um homem público. Defender as questões da sua categoria significa levar isso em nível nacional, nível municipal, estadual, nacional, para que as grandes discussões de políticas públicas e sociais estejam inseridas no seu trabalho do dia a dia. E não só aquele microcosmos que são as condições corporativas da sua categoria. Né? Não dá para discutir o corporativismo da sua categoria sem discutir as questões gerais do país. Hoje, por exemplo, nós estamos assistindo uma crise institucional política, foi criada uma crise institucional política, né, através de elementos muito bem orquestrados no Congresso Nacional, nas mídias, etc. E os dirigentes sindicais, que são homens públicos, não podem se retirar e participar do seu microcosmos e sem se preocupar com essa questão política que o país está vivendo. Né? Eles têm uma responsabilidade muito grande perante a categoria, perante os trabalhadores em geral e perante os cidadãos do país. Professor Celso Napolitano, na data em que nós discutimos aqui no Repórter Sindical a relação entre sindicalismo e política e sindicalismo, nesta data exatamente o Supremo Tribunal Federal, por 8-3, proibiu a doação de dinheiro de empresas para campanhas e candidatos. Eu, à primeira vista, sou favorável, porque quando a gente conversa com sindicalistas que têm vontade de participar das eleições tradicionais, a primeira barreira que o sindicalista diz, mas como é que eu vou participar se eu não tenho dinheiro, não tenho recursos? O senhor acha que essa decisão do Supremo, ela vai estimular, ela cria condições mais iguais de participação ou não? Ou vai facilitar a vida de quem já está na máquina? Será que o movimento sindical acabará beneficiado por essa regra? O que lhe parece?
Eu penso que foi uma decisão histórica do Supremo Tribunal, principalmente depois que eu ouvi os argumentos, por 5 horas, os argumentos do Gilmar Mendes, que atuou muito mais como um advogado do partido do que um ministro do Supremo Tribunal. Eu penso que a proibição de doação de empresas à campanha torna a campanha mais acessível mais a todos os cidadãos. A todos os cidadãos. Mais democrática, na medida em que ela poderá ser mais acessível a todos os cidadãos. E a discussão tem que ser realizada dentro do partido político. E aí a gente tem que começar a discutir como se utiliza a verba daquele partido político em relação à sua atuação e as pretensões que existem numa determinada eleição. Há um slogan que diz que empresa não doa, empresa investe. Sim. Esse que é o grande perigo da doação das empresas. Nenhum empresário cujo o fim, o objetivo maior dele é o lucro, nenhum empresário, na minha concepção, está disposto a doar uma quantia para um determinado candidato em termos de uma democratização maior ou de um sentido maior do Congresso Nacional. Se ele doa, é porque doa para aquele candidato ou aquele grupo de candidatos defender os interesses da sua empresa ou do seu grupo empresarial. Perfeito. Professor Celso Napolitano, só vai me dar licença um instantinho, que temos aqui um intervalo chamado Arquivo Sindical. Deixa eu explicar o que é o Arquivo Sindical. Na agência sindical onde eu trabalho, nós produzimos ao longo de vários anos, na agência sindical vai fazer 25 anos no ano que vem, nós produzimos centenas de vídeos, de materiais, que agora nós estamos organizando nossa TV no YouTube. Eu estou aprendendo tudo isso, porque eu sou da época do linotipo, então tem que aprender essas coisas, né? E a gente, para não desperdiçar aquilo que é memória, nós sempre trazemos aqui ao programa o chamado Arquivo Sindical. Vamos passar o Arquivo Sindical e a gente volta com o professor Celso Napolitano. Tudo bem? Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Com a presença de mais de 400 pessoas, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizou, dia 20 de setembro, sessão solene em homenagem aos 50 anos de fundação do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Eu pude sentir no Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos uma responsabilidade social incrível. Por isso que, orgulhosamente, eu propus uma sessão solene, presidi, e ao lado do presidente do sindicato, eu tive o prazer de dizer parabéns aos senhores. A sessão contou com a presença de 4 centrais sindicais: Força, UGT, Nova Central e Conlutas, autoridades e lideranças sindicais dos mais diversos setores. Então, nesse momento, a Assembleia Legislativa levantar a bola, vamos dizer assim, de uma instituição como o sindicato e o Sindicato Metalúrgico de Guarulhos é importantíssimo para demonstrar que as instituições têm um papel de organização, de mobilização, de representação. O povo metalúrgico, os trabalhadores, a base acompanhou, veio participar, veio prestigiar. Mas o mais importante disso é realmente a consagração desse reconhecimento de 50 anos de história de uma categoria como a do metalúrgico de Guarulhos. O presidente da entidade, José Pereira dos Santos, agradeceu a homenagem. Agradecer especialmente o coronel deputado Ferrarini por essa iniciativa. Quando me falaram que nós iríamos receber esta homenagem, eu até assustei. Falei, nossa, nosso sindicato? Que alegria muito grande para nós, metalúrgicos de Guarulhos e região. Parabéns, coronel Ferrarini, pela ideia. Parabéns a todos os deputados que votaram e ao presidente dessa Assembleia. Que bom. Arquivo Sindical. A história vivida do sindicalismo brasileiro. Muito bem, que bacana que, professor, tem a ver com o nosso tema, né? Porque Sim. é um sindicato dentro de uma casa de leis, né? De Sim. 70, 80 deputados, não sei quantos tem no estado de São Paulo, fazendo uma sessão solene para o sindicato. Eu acho que é bacana, é um reconhecimento, é um reconhecimento, né? É um reconhecimento da importância do sindicato na vida nacional, né? Daquela cidade, do estado e do país, inclusive.
E também aproxima o mundo político do mundo sindical. Sim. Isso é bom para a democracia. Lógico, é ótimo para a democracia. Perfeito. Professor Celso, tem um livrinho aqui pedindo para eu falar toda hora. Ele me diz, você não vai falar a meu respeito? Esse livro tem uma história, um livraço, né? O Quem Foi Quem na Constituinte. E aqui eu vejo pessoas conhecidas aqui. O Paulo Paim, que estão em atividade, o Renan Calheiros, quem mais que está aqui? Lula, o Roberto Freire, muita gente nativa ainda na vida política. Fife Domingos. Conta um pouco da história desse livro aqui e do estrago que ele fez em certas áreas. Você falou do Fife Domingos, ele fez um tremendo estrago na candidatura do Fife Domingos. Tirou 0 na Constituição. Em 1989. E ele estava, o Fife Domingos estava num caminho ascendente, né? Naquela eleição onde... Sabe como é que era a musiquinha dele? Juntos chegaremos lá. Juntos chegaremos lá, é isso mesmo. E ele estava num caminho ascendente em termos de popularidade quando foi colocado no programa de televisão, num programa político, de que ele havia votado contra os trabalhadores. Praticamente todas as questões de interesse dos trabalhadores, o Fife Domingos votou contra. E agora até estão achando a página do Fife Domingos aí. Tá. Nós estamos recebendo também a visita aqui de Jovem, Gomes, né? Jovem, página 579. O Serjão aqui. O Serjão foi uma das pessoas que participou da elaboração do livro. Né? A nota do primeiro turno do Fife Domingos foi 0. A nota do segundo turno foi 0 e a média final foi 0. Nem podia ser diferente, Nem podia ser diferente. O Fife Domingos, para você ter uma ideia, aqui na página ao lado está o deputado Ademar de Barros Filho. Sim, sim. Que teve nota 10 no primeiro turno, 9 no segundo turno e média final 9,5. Puxa vida, parabéns ao Ademarzinho. O DIAP ele separou nas questões constituintes 10 questões que envolviam o interesse e de maior interesse dos trabalhadores. E acompanhou a votação de todos os constituintes em relação a cada uma dessas 10 questões. Uma delas era a jornada de trabalho, se não me engano. Estabilidade do emprego, né? Estabilidade do emprego, jornada de trabalho. A estabilidade do emprego era o projeto número 1 do DIAP, mas depois houve uma negociação em termos do aumento na multa do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Estabilidade do dirigente sindical. Estabilidade do dirigente sindical, que aliás agora está sendo... não está sendo observada pelos tribunais superiores, né? E existe até um projeto de lei de autoria da deputada Manuela Dávila, do PCdoB, quando ela era deputada federal, e que fala exatamente, ou dispõe exatamente sobre a questão do dirigente sindical. E depois acompanhava, então, todos os deputados nessas votações e distribuía para o movimento sindical todo, que tem uma grande penetração, e era levado de casa em casa, de fábrica em fábrica, nas portas de fábrica, para que quando o deputado voltasse para a sua base, ele fosse pressionado por aqueles trabalhadores a votar de acordo com as promessas que ele fez na campanha. Sim. Por exemplo, o Delfim Neto, ele sempre achou que era de interesse maior dele tirar a nota baixa no DIAP. Sim. Porque o Delfim Neto sempre declarou que defendia o interesse dos industriais e o interesse do poder econômico e do poder financeiro. Mas o Delfim Neto é uma das pessoas que não traía o seu discurso. Entendi. Coerente. Coerente. Então, não há nada contra a coerência, há sim contra a incoerência. Naquele momento que o Fife Domingos propugnava na televisão, como você mesmo lembrou, juntos chegaríamos lá, dizendo que ele e os trabalhadores chegariam junto, foi denunciado de que quando ele teria que fazer o papel dele de votar com relação ao interesse do trabalhador, ele foi omisso. Na verdade, ele votou contra todos os interesses dos trabalhadores, o que era uma incoerência em relação ao discurso que ele estava pretendendo levar para a campanha partidária. E aí a sua popularidade decresceu numa razão muito maior, numa velocidade muito maior do que a subida. Perfeito. Aliás, eu estava observando aqui, tem uma foto jovem do Renan Calheiros. O Renan tirou 10 nos dois turnos. Tirou 10 nos dois turnos. Interessante. Tirou 10, eu me lembro disso.
votou de acordo com os interesses dos trabalhadores. Interessante. Então, das 10 questões que foram selecionadas. Que belíssimo documento, hein, professor? Esse é um dos principais documentos do movimento sindical. As pessoas que têm esse livro, como você, guardam com o maior carinho, porque os exemplares foram esgotados. Aliás, e esse é uma verdadeira relíquia do movimento sindical. Aliás, Ariane Soares, Ariane, nossa assistente, nós vamos encadernar esse livro aqui, porque de tanto manusear, está pior que a Constituição que eu tenho lá na minha mesa. Já está esboroando, então nós vamos ter que conservar, porque o professor falou, acho que nem Sebo acha mais esse livro. Tá difícil de achar. Está difícil achar. E hoje em dia, para você ter uma ideia, depois dessa marcação que a gente chamou de marcação homem a homem, né, eu estava iniciando no movimento sindical nessa época, a gente tinha recém-resgatado o Sindicato dos Professores, e o lançamento do Quem Foi Quem na Constituinte foi no Sindicato dos Professores, o lançamento aqui em São Paulo, né? E depois dessa atitude do DIAP, dessa marcação homem a homem que foi feita, quase nunca você encontra agora votações nominais nas questões de interesse dos trabalhadores. Procura-se fazer acordo de liderança para que os votos não sejam denunciados aos trabalhadores em geral. Ou seja, atira a pedra e esconde a mão. Atira a pedra e esconde a mão. E o DIAP produz agora outros documentos desse tipo. Por exemplo, uma das maneiras que o movimento sindical tem de influenciar os deputados identificando quais são aqueles deputados que têm representação no Congresso. Sim. E o DIAP chama de os 100 cabeças do Congresso Nacional. Daria para a gente fazer um programa, uns 5 programas só com esse material? Daria para fazer, com esse material. Com certeza, com esse material. Os critérios que são definidos pela equipe do DIAP, comandado pelo Toninho, são critérios irrefutáveis, são critérios objetivos. E a partir desses critérios, o DIAP, então, elege os 100 congressistas que têm representação no Congresso Nacional, que têm influência, que têm poder de articulação, etc. E esses 100 cabeças do Congresso elegem entre si os 10 mais influentes dos 100 cabeças. Essa é uma publicação que é esperada todos os anos por todos os políticos, por todas as pessoas ou os elementos que participam dos partidos. E quando o DIAP solta esse documento, o meu telefone não para de tocar. Então, um monte de deputado que quer saber por que não entrou ou por que saiu do cabeça. Entendi. E outros deputados querendo saber o que eles fazem para poder entrar na lista do cabeça. Bacana, porque na sua base isso tem uma grande repercussão. Que interessante, que bela história. Como eu disse, daria um programa só sobre esse livro, Os Cabeças do Congresso Nacional. E nós vamos fazer, viu? Já fica um compromisso entre nós aqui, da gente fazer um programa focado nessa experiência fantástica, construtiva e muito importante, articuladora do DIAP. Professor Celso Napolitano, acabou o programa. Eu agradeço muito a sua presença. Ajudou a gente pra caramba aqui com o seu conhecimento, com a sua desenvoltura. Eu estava com um pouco de medo, porque eu estou com a garganta muito ruim por causa de gripe, mas acho que passamos bem aqui, né? Espero que sim, espero que sim. Eu aqui me fio na sua experiência. E também fica salvo das libélulas assassinas, porque o tempo mudou aqui em São Paulo, está anunciando chuva, e tem Itanajô voando para todo lado aqui, e o estúdio nós conseguimos que não fosse invadido, que tem uma nuvem aqui do lado de fora. Bacana, gente, até quinta-feira que vem, então, com um novo repórter sindical, discutindo uma série de 4 programas, Sindicalismo e Política, Política e Sindicalismo. Até lá, forte abraço. Agência Sindical apresentou Repórter Sindical, o mundo do trabalho no ar.